Bem-vindos ao nosso podcast Júri Prático. Hoje estamos aqui com um representante do Consumidor.gov, que é a plataforma que tem transformado a vida dos consumidores e das empresas, como elas se conectam e resolvem seus conflitos. Nesse episódio, vamos explorar como o site ajuda na defesa dos direitos do consumidor. Preparem-se para uma conversa enriquecedora que vai ajudar você a se tornar mais informado e empoderado. Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado. Boa noite, gente, tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês aqui hoje e vim responder algumas perguntas que os ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo nosso podcast hoje, têm em relação ao consumidor.gov. No decorrer da semana, a gente colocou na nossa rede social perguntas que vocês têm a curiosidade de fazer para um representante do consumidor responder para a gente. Então vamos começar. Gustavo mandou: o que é o Consumidor.gov? Quais são os seus objetivos? Então, o Consumidor.gov é uma plataforma pública e gratuita que facilita o diálogo direto entre consumidores e empresas para resolver conflitos de consumo online, sem substituir os canais tradicionais de atendimento, como PROCONs e outros órgãos de defesa. A adesão das empresas é voluntária e elas se comprometem a buscar soluções para as reclamações apresentadas. As reclamações registradas geram dados públicos, permitindo acompanhar o desempenho das empresas. A ferramenta monitorada por entidades governamentais visa melhorar a qualidade de produtos e serviços, incentivar a competitividade e garantir transparência nas relações de consumo. Seus principais objetivos são ampliar o acesso dos consumidores, melhorar as práticas de mercado e fortalecer a proteção dos direitos dos consumidores. Bom, nós temos mais uma pergunta e dessa vez o Marcos mandou aqui. Qual o papel do PROCON no Consumidor.gov e ele substitui os atendimentos realizados? Então, os PROCONs e outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, eles trabalham juntos com a Secretaria Nacional do Consumidor, que seria, no caso, o Senacom, na gestão do Consumidor.gov e na análise de seus dados. A partir disso, as reclamações são monitoradas coletivamente para melhorar as políticas de defesa do consumidor. O site, o Consumidor.gov, é uma alternativa para resolver problemas diretamente com as empresas, mas não substitui o atendimento tradicional dos PROCONs e outros órgãos de defesa que continuam disponíveis para o público em geral. Agora, obrigada, Marcos, pela pergunta. Agora, a Renata está querendo saber como funciona o consumidor e o que o consumidor adquire com essa plataforma. O processo no Consumidor.gov funciona assim. O consumidor verifica se a empresa está cadastrada no sistema e registra, sim, sua reclamação. A empresa tem um prazo, assim, estipulado para responder e poder interagir com o consumidor antes de postar a resposta final. O consumidor, então, a partir da resposta da reclamação, o consumidor, então, pode comentar a resposta, classificar se o problema foi resolvido ou não e avaliar o atendimento. A plataforma em si, ela oferece uma solução rápida e simples para problemas de consumo, além de permitir o acesso a informações sobre o desempenho das empresas, facilitando assim a comparação e a escolha do consumidor. Bom, nós temos mais perguntas aqui e dessa vez o Ricardo mandou. É possível reclamar de qualquer empresa? Se a empresa não estiver cadastrada, como resolver o problema? Então, no caso, aí o que acontece? Para registrar uma reclamação no Consumidor.gov, é necessário, sim, a empresa esteja cadastrada no site, pois a participação é voluntária e exige que a empresa se comprometa a resolver os problemas relatados pela participação. Se a empresa não estiver cadastrada, como foi a sua segunda pergunta, no caso, o consumidor pode sugerir sua participação. Mas, de qualquer forma, se a empresa não tiver registrada dentro do site do Consumidor.gov, ela não consegue fazer a reclamação. O Consumidor.gov, por exemplo, ele não substitui o atendimento oferecido por órgãos como PROCONs e defensorias públicas, que continuam disponíveis para ajudar na resolução de problemas de consumo. A Juliana perguntou: qual é o prazo de resposta das empresas? E se a reclamação não for resolvida? A empresa, diariamente, ela pode ter acesso ao Consumidor.gov, mas eles têm um prazo de até 10 dias úteis para estar resolvendo ou pelo menos respondendo a reclamação do consumidor. Se a reclamação não for resolvida, o consumidor pode buscar atendimento em órgãos como o PROCON, a Defensoria Pública
ou juizado especial civil. Não há sanções diretas para empresas que não resolvem as reclamações, mas os dados coletados podem ser usados para ações coletivas, como práticas desleais no mercado. Bom, nós temos mais uma pergunta sobre reclamação e dessa vez é do Pedro. E o Pedro mandou: as reclamações, elas podem ser anônimas e o sigilo de informações é resguardado? No caso dessa pergunta, acontece da seguinte forma: a pessoa não pode responder anonimamente. Ela tem que fazer o cadastro no site, tem que aceitar os termos de uso. Então, de qualquer forma, a pessoa vai ficar visível lá no site e a empresa vai conseguir saber quem que é a pessoa que está fazendo a reclamação. Os dados pessoais em si, eles são protegidos. E apenas a empresa reclamada e os órgãos gestores do sistema terão acesso a eles. As informações relacionadas à reclamação, à resposta da empresa e ao comentário final do consumidor são públicos. Então, aí qualquer pessoa tem acesso à sua reclamação sobre a empresa. Se a pessoa achar a empresa lá no site, ela vai ver a sua reclamação. Enquanto outros dados e anexos solicitados durante a interação são visíveis apenas para a empresa e o órgão gestor, conforme as políticas de uso de dados pessoais. A Ana quer saber como a empresa adere a esse serviço. Qual é a importância da empresa fazer parte do consumidor.gov? Para que a empresa possa aderir, querer entrar como se fosse uma empresa participante desse site, ela precisa preencher, né, um formulário de proposta de adesão e aceitar os termos de adesão, que será analisada aí pelo Senacom. A adesão oferece acesso gratuito a um sistema para gerenciar reclamações de consumidores que não foram resolvidas pelos canais tradicionais, ajudando assim a evitar os litígios. Além disso, a empresa pode demonstrar seu compromisso em resolver conflitos através dos rankings disponíveis na plataforma. Então, quanto maior o ranking da empresa, mais uma taxa assim, de resposta a empresa tem. As informações do sistema também permitem uma análise detalhada dos problemas relacionados a seus produtos e serviços, facilitando melhorias e adequações. Bom, agora nós vamos para a nossa última pergunta, mandada pela Jéssica. Como é feita a avaliação das respostas da empresa e como são calculados os indicadores das empresas? Os indicadores do consumidor.gov avaliam o desempenho da empresa com base nas reclamações registradas dentro da plataforma. Essa avaliação considera o comportamento das empresas e as opiniões dos consumidores, que têm até 20 dias para classificar suas reclamações como resolvidas ou não resolvidas, e a partir disso atribuir uma nota de satisfação. Apenas reclamações finalizadas são contabilizadas, excluindo as canceladas ou as encerradas. Os principais índices que a gente calcula, para demonstrar esse desempenho da empresa são o total de reclamações finalizadas, que seria o total de reclamações que passaram pelos prazos de resposta e avaliação, o índice de solução, que é a proporção de reclamações avaliadas como resolvidas, mas aquelas não avaliadas em relação ao total de reclamações finalizadas. Além disso, a gente olha a satisfação com o atendimento, que é a média das notas de satisfação atribuídas pelos consumidores, considerando apenas as reclamações avaliadas. Temos também as reclamações respondidas, que colocamos em pauta, que seria o total de reclamações respondidas pela empresa em relação ao total de reclamações finalizadas. E, por fim, a gente também olha o prazo médio de resposta, que seria basicamente o tempo que as empresas levam para estar respondendo as reclamações. No caso aí, se houver um empate dentro do ranking, as empresas são ordenadas primeiro pela quantidade de reclamações e se igual em ordem alfabética. É tudo basicamente bem organizado nessa questão. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio e foi incrível ter conosco um representante do Consumidor Gov e nós agradecemos por compartilhar informações valiosas sobre como a plataforma pode empoderar os consumidores e facilitar a resolução de conflitos. Eu gostaria de agradecer o convite que vocês me fizeram, gostaria de agradecer o público e espero que todas as perguntas que eles fizeram a mim tenham sido respondidas com bastante formalidade e de fácil compreensão.
Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o consumidor.gov que vamos estar respondendo qualquer tipo de dúvida que vocês tiveram. Eu também queria agradecer ao público, você que está acompanhando com a gente desde o início, não saiu daí. Muito obrigada. Eu espero que você tenha nos seguido, curtido e comentado também uma coisa que você achou interessante. Muito obrigada!